Oi, gente! Agora a gente vai conversar sobre aves. E como a gente conversou sobre dinossauros no último vídeo, répteis e dinossauros, então eu quero mostrar para vocês, antes da gente começar a falar das aves propriamente ditas, eu quero falar com vocês a respeito do Archaeopteryx, que é esse bicho incrível aqui, ó. Então encontraram vários fósseis já desse animal, foi o primeiro dinossauro com pena fossilizada a ser encontrado. E ele tá bem evidente aqui, ó, a cobertura de pena das asas tá bem evidente. E aqui a gente tem algumas reconstituições, algumas ilustrações baseadas nessa evidência fóssil que foi encontrada aí. Então é bem um animal de transição, que a gente chamaria popularmente de um elo perdido, entre os dinossauros e as aves modernas. Muito legal, né? Então tem evidências de que ele tinha também penas longas nas pernas e tal. E aqui, um bicho que a gente tem até hoje, a gente encontra nativo lá da Oceania, que é o casuar. Olha para esse bicho e fala que não é um dinossauro. Então, ele tem essa projeção aqui do bico na parte superior da cabeça. É um animal que é bem agressivo, ele tem essas penas que não tem uma forma de uma pena muito bem formadinha, com barbas e bárbulas, elas lembram mais cerdas ou plumas. E os ovos dele são esses ovos com essa cor engraçada aqui, que é verde, e um neném de casuar aqui nessa parte de baixo, já começando a desenvolver aquela peça que fica no alto da cabeça. Muito legal, né? Mas o casuar é uma ave. Ok, então, classe aves, classe dos cordados, que tem várias características que são exclusivas desse grupo, e muitas delas estão relacionadas com o advento do voo, né? A possibilidade de voar desses animais. Mas, não necessariamente todas, mas enfim, muitas delas sim. Então, as aves têm, para começar, um bico, né, gente? Bico sem dente. Isso é uma coisa que diminui muito o peso do animal. Então, a gente olha um bico de tucano, por exemplo, que é esse bicho que tem aqui, desculpa. Tem um bico gigantão, né? O bico é super leve, mesmo ele sendo muito grande, tá? E o fato de não necessitar de uma arcada tão formada, de uma ossatura tão complexa como essa ossatura que a gente tem para abrigar os nossos dentes, deixa a cabeça do bicho muito mais leve e, consequentemente, todas as adaptações que forem adaptações para diminuir o peso são adaptações que têm relação com o voo, obviamente. Tudo bem? Então, bico, penas, são características exclusivas de ave, atualmente, né? Porque os dinossauros tinham pena também. Vamos lá. Olha só, a estrutura da pena é muito incrível, né? Eu acho impressionante. A gente tem que pensar que ela sai de dentro de um alvéolo semelhante a uma dobra, um folículo piloso, porém, a estrutura da pena é muito mais complexa do que a estrutura do pelo. Então, ela tem um eixo principal, que é a raque, e aí saindo da raque, a base da raque a gente chama de cálamo, que é a parte que insere na pele mesmo. E aí, saindo da raque, tem várias barbas, estruturas chamadas de barbas, e de cada barba saem bárbulas, e as bárbulas têm ganchinhos que vão enganchar nas bárbulas da outra barba. Então, é como se uma pena fosse formada de várias subpenas, e elas vão enganchar umas nas outras. Quanto mais organizado for isso, mais bidimensional vai ser a pena, e mais com uma cara de pena mesmo ela vai parecer para a gente. Se vocês já tiveram a oportunidade de mexer numa pena antes, dá para a gente ver que elas podem ficar bagunçadas, e se a gente passa a mão no sentido da raque para a extremidade das barbas, assim, você consegue organizar isso de novo e, e fazer ela voltar até a estrutura dela organizadinha e bidimensional. A pena para voar só funciona quando ela está organizadinha e bidimensional. E isso tem relação, então, com uma estrutura, outra característica exclusiva das aves, que é a glândula uropigiana, a única glândula que elas têm na superfície do corpo, que produz uma secreção que é um condicionador natural. Tem é uma secreção oleosa e ela tem a função de deixar a pena impermeabilizada e organizadinha, hidratadas, né, as barbas e bárbulas, porque são estruturas
mortas, não corre veia nem nada por aí por dentro para poder hidratar, então tem que hidratar com essa secreção da glândula oropigiana, é o que as aves passam boa parte do tempo delas, quando elas não estão forrageando, procurando alimento, quando elas estão cuidando dos filhotes, elas estão fazendo grooming, ou seja, estão arrumando as penas delas usando esse líquido. As aves que são de hábito semiaquático, elas têm uma secreção mais exacerbada, uma produção maior dessa secreção da glândula oropigiana, e elas passam mais tempo ainda fazendo grooming porque elas não podem se molhar, certo? E aí a pena fica completamente impermeável, protegida por esse óleo. Muito legal, né? Tem aqui os tipos diferentes de penas. Então, penas que são iguais para os dois lados da raque, que nem está ilustrado assim, com essas setinhas, são penas que têm um propósito de guiar e tal, mas não tão. São penas da cauda. Então, a gente observa na cauda da ave, essas penas são iguais para os dois lados, geralmente. E nas asas, essas penas que são mais curtas de um lado e mais longas do outro, as barbas, para que ela tenha essa orientação, né, relativa à implantação da pena. Dependendo do lugar dependendo do lugar onde a pena nasce, ela tem uma orientação diferente, um formato diferente. Basicamente, você consegue identificar, é possível, né? Eu só entendi bastante de pena. Ela consegue, batendo o olho numa pena, ela consegue dizer aonde que aquela pena estava naquela ave, certo? As penas de contorno são penas que têm função de cobrir o corpo do animal e aí elas vão ter um papel de isolamento térmico mesmo. Aí a gente tem semiplumas que ficam por baixo das penas de contorno e outras plumagens aqui, baixa pena, cerdas. Cerdas têm função semelhante aos nossos cílios, por exemplo, ou tem uma função sensorial muitas vezes. Filoplumas também podem ter uma função sensorial ou às vezes podem ter uma função de decoração, uma função de ornamentação do corpo do animal. Nas aves isso é muito evidente, tem várias espécies que dependendo do aspecto do macho, a fêmea escolhe cruzar com ele ou não cruzar com ele, se reproduzir com ele ou não. Então o aspecto estético também é uma coisa que é um seletor sexual importante aí no grupo das aves. Olha lá, gente. Então vamos conversar sobre a estrutura da ave. Aqui tem uma plumagem completa, uma ave em repouso com uma plumagem completa, está mostrando as partes dela. E aí quando a gente vai procurar uma descrição de uma ave para identificar um passeriforme, por exemplo, como é um passarinho, essa ave que está na imagem, a gente vê lá faixa transocular de cor tal, penas auriculares de cor tal, ou estria malar não sei de que cor. E aí você consegue identificar, quando você descreve o nome do negócio, você sabe onde ele fica, você consegue identificar o bicho pela descrição dele. Tudo bem? Aí aqui temos aqui por regionalizações das penas da asa, as penas. Temos as remiges primárias, que são as penas da ponta da asa. Aí nós temos as remiges secundárias, que cobrem o restante do braço. E aí você consegue ver aqui, ó, em cima, estou mostrando uma asa de morcego, que é pele, né, que vai formar asa, e uma asa de pássaro, que o que está formando a asa propriamente dita aqui são as penas. Mas a estrutura óssea é muito semelhante. Por quê? Porque são órgãos não só, no caso do morcego e do pássaro, não só homólogos, ou seja, de mesma origem, mas também análogos, ou seja, de mesma função. Órgãos homólogos, então, seriam o braço de um humano, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morcego e a asa de uma ave, porque são os membros anteriores, tudo bem? Então, homologia é origem igual e analogia é a mesma função. No caso da asa do morcego e do pássaro, elas têm homologia e elas têm analogia também. Tudo bem? Aí, dependendo do formatinho, que vai dar o formato da asa do passarinho propriamente dito, de qualquer outra ave, vão ser as penas que recobrem esse membro anterior, certo?
enquanto que no morcego os dedos têm uma função de prender as membranas de pele aqui. Beleza. Outra característica exclusiva das aves, ossos pneumáticos. Então, um osso de um humano, estou comparando aqui um osso de um humano com um osso de uma águia. O osso de um humano é um osso muito mais maciço. Dentro dele tem medula óssea vermelha, tem bastante tecido ósseo, é um osso pesado, mas ele é mais resistente, né? Enquanto que os ossos das aves são ossos que são preenchidos basicamente por ar. Então, a gente chama de osso aéreo ou de osso pneumático. E eles são ocos por dentro e muitas vezes são invadidos pelos sacos aéreos que ocupam boa parte do corpo das aves por dentro. Outras características que são interessantes no esqueleto das aves. Toda ave tem o externo com quilha. Em algumas espécies, as espécies que voam é mais evidente isso, nas espécies que não voam não é tão desenvolvido, mas todas elas têm o externo carenado. O que é o externo? É esse osso aqui, ó, onde se implantam as costelas na parte anterior do tórax. O externo carenado, ele tem uma quilha e isso permite uma área muito grande para a implantação de musculatura, porque a movimentação de voo, ela é uma movimentação que puxa as asas para baixo. Então, essa musculatura peitoral do animal tem que ser muito desenvolvida, precisa então de uma boa área para implantação aqui, certo? Vamos observar a estrutura interna das aves, então. Como elas não têm dente, elas têm algumas adaptações no tubo digestório que são interessantes a gente observar. Primeiro, elas têm a boca formada pelo bico, né? Então, o esôfago, normal, igual ao nosso, antes de terminar o esôfago, antes de chegar no estômago químico da ave, a gente tem uma estrutura chamada papo. Por quê? Porque a ave não tem mão para manusear o alimento. Ela tem que ingerir a maior parte possível, a maior quantidade possível de alimento rapidamente. Então, ela vai engolindo rapidinho, aquilo vai acumulando ali no papo e ela fica com uma reservinha de alimento que vai aos pouquinhos descendo para o estômago. Outra coisa, o proventrículo é o estômago químico delas, faz um papel semelhante ao nosso estômago, vai digerir proteína e tal. Depois dessa digestão química, existe uma digestão mecânica antes do alimento chegar no intestino, que é exercida pela moela, porque elas não mastigam as coisas, elas engolem pedaços inteiros, pedaços grandes, certo? Então aqui nessa imagem aqui, a gente consegue observar como que funciona a distribuição dos sacos aéreos que ocupam boa parte do corpo das aves por dentro e a relação deles com os pulmões. O pulmão da ave, ele é um pulmão, não é um pulmão alveolar como o nosso, é um pulmão parenquimático. Então, o ar atravessa o pulmão em uma única direção. O fato de que o ar passa num sentido e o sangue passa no sentido oposto torna a troca gasosa muito eficaz. A temperatura desses animais é mais alta, em torno de 40 graus aproximadamente, depende da espécie, obviamente, né? E esse fato de que o pulmão deles funciona em contracorrente com a corrente sanguínea permite que eles troquem os gases de uma forma super eficiente e apesar deles fazerem esse movimento de ventilação, a gente observar o movimento de ventilação, o ar tem que percorrer todo um percurso dentro do corpo delas antes ele conseguir atravessar. E o fato de que boa parte do corpo é preenchido por sacos aéreos também deixa o corpo mais leve. Também é uma característica que favorece o voo, certo? Além disso, o aparelho fonador das aves é diferente dos mamíferos. Elas têm uma estrutura chamada siringe, que fica no final da traqueia, antes da bifurcação para os brônquios, e elas conseguem então fazer simultaneamente até 7 sons distintos, porque são muitos pares de pregas para que elas produzam o barulho, a vocalização típica de cada espécie. Aqui a gente tem, gente, uma ilustração só para vocês entenderem como é variado o lance da biodiversidade das aves. Só numa área, na área do Pantanal, nessa pequena área que está, não é pequena, né, mas enfim, que está simbolizada aqui nesse mapa, a gente consegue só em passeriformes, ou seja, só em aves da mesma família, são passarinhos, e psitacídeos, basicamente, a gente consegue observar, psitacídeos são os papagaios, araras e tal, a gente consegue observar toda essa variedade aqui de aves.
um grupo muito variado mesmo. Tudo bem? Tem muitas espécies. Aqui a gente está observando duas aves que são parentes entre si, que são a siriema e o mutum. A siriema, que está aqui, ó, é uma ave que tem pernas longas, ela habita campos, geralmente, cerrado e os campos sulinos, pampas, e ela se alimenta de répteis escamados, então serpentes, lagartos, coisas semelhantes. E aí ela tem essas pernas bem compridonas para que ela consiga caminhar no meio da vegetação e rapidamente chegar nos bichos correndo. E aqui o mutum, ele tem umas penas com uma estrutura bem interessante na região da cabeça, e isso é uma estrutura que permite um mutum identificar o outro, uma ave identificar o outro, só de bater o olho você já sabe que é um mutum, são bem fáceis de distinguir. Muito legal. Aqui temos emas, na verdade uma ema olhando de longe e uma ema mais de pertinho. A ema é uma ave ratita, ela é parente da avestruz, dá para ver que ela é bem parecidinha com a avestruz. Elas não têm capacidade de voar, elas têm asa, mas elas não têm capacidade de voar. E ela não tem pena no corpo dela, ela só tem pluma, semipluma e cerda. Aqui nessa imagem que a gente está vendo ela de perto, a gente consegue ver bem nitidamente os cílios, que são cerdas, essa estrutura aqui de muitas cerdas em torno dos olhos dela, que tem uma função sensorial dela perceber insetos e tato e tal, e proteger as estruturas delicadas do rosto, que são os olhos e o bico, enfim. Muito legal, né? Eu acho elas muito simpáticas. Zoiudas. Aqui a gente está observando um gráfico que tem. Ele está codificando número de espécies. Então a gente consegue ver irradiação adaptativa, aproximadamente 27 ordens de aves modernas. Então aqui um número muito grande de espécies mesmo. Então tenho aqui nos terópodes, ó, que são os dinossauros também próximos das aves, a gente consegue ver zonas de constrição, a biodiversidade caiu um pouco nessa época, depois aumentou de novo, depois caiu e tal, enquanto que das aves era mais ou menos a mesma diversidade até o momento da extinção, ou próximo da extinção, foi diminuindo a diversidade de espécies de dinossauro e aumentando a diversidade de espécies de aves. E aí aqui embaixo tem o Archaeopteryx. Tudo bem? São muito diferentes entre si. Tem aqui 6 famílias só para a gente ver bem basicamente mesmo, porque são muitas famílias e ordens. A gente tem algumas ordens aqui, ó. Psittaciformes, que são os papagaios e araras. Strigiformes são as corujas. Falconiformes, que são os falcões. Ciconiformes, que são as garças. Passeriformes, são os passarinhos, que a gente chama de passarinho, e columbiformes, que são os animais que são parentes das pombas, as pombas e os parentes delas. Forma de columba, quer dizer pomba. Pelo formato do bico da ave, a gente consegue inferir o que ela come, qual é o hábito de alimento desse animal, de alimentação desse animal. Então, a gente tem aqui um bico generalista, um bico insetívoro, um bico de pescador de superfície, um bico de limícola, come coisas no limo, granívoro, mais forte, né, mais curto, comedor de semente de pinho, um nome bem específico para um formato bem específico de bico em tesoura, sondador, como do ibis, filtrador, que nem do flamingo, cheio de ranhuras por dentro esse bico, que ele captura o alimento e a água sai e o alimento fica. Um nectívoro, como beija-flores e tiês, outros animais semelhantes. Frugívoro, no caso do tucano, se bem que o tucano também come carne, tá? Pescador, como do martim pescador. Tem pato que mergulha. Tem o bico do pica-pau, que é super específico, ele perfura, né, e consegue capturar os animais lá dentro dos buracos. Do pelicano parece um bico de pesca. Necrófago, no caso dos urubus, abutres e afins, que tem uma região bem grande da cabeça nua, sem pena, para que ele não fique com um monte de sujeira presa ali, então desfavoreça a proliferação de bactérias na cabeça do animal. E o raptorial, que é onde uma ave de rapina
que vai capturar presa e vai arrancar esse formato com um gancho no final do bico, permite que ela arranque partes do animal para ela não precisar comer o bicho inteiro de uma vez. Que não cabe, né, no caso. Certo, aí aqui a gente consegue ver vários formatos também de bico e de pata, e aí observando o bico e a pata, aí a gente consegue saber mais precisamente ainda qual é o hábito daquele animal, certo? Então, estão sempre associados aqui, ó, 5 e 5, cabeça e pata de ema, cabeça e pata de um falcão, cabeça e pata de um passeriforme, cabeça e pata de um psittaciforme. Os psitacídeos, eles escalam, têm patas fortes para escalar a árvore, e aí esse formato de bico favorece que eles consigam abrir, descascar coquinho, ou abrir sementes mais rígidas também. Tem a ver com a dieta do bicho. Aqui uma pernalta, uma garça, que tem um bico longo para conseguir capturar o peixe, e a pata também longa para ela conseguir andar nas partes alagadas. Enfim, vários formatos aí de bico e de pata que permitem que a gente consiga descobrir onde que aquele bicho vive e o que que aquele bicho come, qual é o hábito daquele animal. Certo? Então é isso que a gente tinha para conversar sobre aves e qualquer coisa, fala com a gente. Tchau, tchau.